queridas. Eu me chamo Lidiane. Boa noite também para os irmãos que vão nos acompanhar depois no YouTube, não é isso? Também, né? Independente da hora que você assista, seja também acolhido nesse momento. Como a nossa irmã falou, eu sou Lidiane. Eu faço parte da comunidade católica Pequeno Rebanho. Opa, ó. Gente, está muito tecnológico isso aqui, ó. Saiu sem fio, tem um aqui, muito bom. Eu sou da comunidade católica Pequeno Rebanho. É uma comunidade que fica lá na Vila da Penha. Não sei se vocês já... Ó, viu? É um pouquinho longe daqui, né? Lá na Vila da Penha, próximo ao Largo do Bicão, ali, né? Não sei se vocês conhecem, já foram pro lado de lá. Sou consagrada da comunidade e é uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje para partilhar um pouquinho da palavra do Espírito Santo. E como toda ovelha não anda sozinha, vocês já viram isso? A única ovelha que andou sozinha, Jesus falou lá que o carinha foi atrás dela, né? O pastor foi atrás da ovelha que se desgarrou. Então a ovelha não anda sozinha. Ovelha sempre anda com alguém. E hoje eu também não vim sozinha. Estou aqui com a minha irmã, Maria Isabel. Ela não é do Pequeno Rebanho. Geralmente nós sempre somos enviados mesmo em dois, né? Sempre vem um irmão, geralmente, com a gente da comunidade mesmo para estar intercedendo. Mas hoje não pôde vir. Mas eu trouxe a minha irmã mesmo, gente, de sangue. Vocês podem ver que a gente tem uma aparência parecida. Oi? Não, a gente veio de Uber. Ônibus eu nem sei como que chegava aqui. A gente nem sabia. Embora que assim, aqui é perto do centro da cidade, né? E tal, a gente veio de... A gente aproveita que essas tecnologias facilitam um pouquinho, né? Então tô aqui com a minha irmã, né? Também falei, vamos lá. Ela falou, vamos. Chegou do trabalho, e tadinha, chegou mesmo do trabalho, coitado. Nem no banheiro ela foi, porque a gente tava esperando, chegou. Falei, vai mesmo? Ela falou, vou. Tava decidida. Falei, não quer ir no banheiro antes? Ela, não, vou lá. Chegou decididamente, só para chegar em casa, trocar a bolsa e tá aqui. Amém, né? Porque é sempre bom a gente caminhar junto, não é? Isso mesmo. É muito bom a gente caminhar junto, né? Então, graças a Deus, né? E aí, a gente hoje, né, me foi pedido, né, pela comunidade que a gente pudesse partilhar um pouquinho, continuar partilhando sobre a realidade do Espírito Santo, né? Que é o que a gente está vivendo na nossa igreja aí, nós estamos às portas de Pentecostes, né? Bem às portas mesmo, né? No próximo fim de semana a gente vai estar celebrando essa solenidade que é muito, muito, muito importante para nós, enquanto igreja que somos, e para nós também de forma particular, né? Porque tudo que a gente vive, né, de realidade de fé, a gente precisa também fazer com que aquilo se aplique na nossa vida, né? Não que seja uma realidade distante. O Espírito Santo é a vinda do Espírito Santo que a gente vai celebrar. Sim, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, sim, mas também a vida dele na minha vida, de forma particular, né? Porque senão as coisas ficam muito perdidas, ficam muito distantes, né? Então a gente precisa sempre entender de uma forma pessoal, numa realidade pessoal. E aí, para a gente iniciar rapidinho, hoje me foi pedido para partilhar sobre 3 dons do Espírito Santo. Eu acredito que vocês já partilharam sobre os 3 primeiros. Foi ontem? Ontem, né? Sobre o dom da sabedoria, entendimento e conselho. Foi isso? Isso mesmo, viu? E hoje nós vamos partilhar sobre outros 3. Dom da fortaleza, dom da ciência e dom da piedade. E acho que amanhã vai ser o último, é isso? E amanhã vai ser o último dom que vocês vão partilhar. Mas antes da gente entrar nessa partilha propriamente dita dos dons, eu queria trazer uma passagem, eu não sei se vocês estão com a Bíblia aí, se não tiver não tem problema, mas ela está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se alguém tiver e quiser pegar. E é uma passagem que talvez vocês já ouviram com certeza. Vocês devem ter escutado muitas vezes, e se duvidar até mesmo nessa novena, né, que estão fazendo, já, né? Mas eu vou trazer de novo, porque Deus, ele sempre tem uma novidade quando ele quer falar com a gente, né? Ainda que seja uma passagem que a gente já ouviu 300 vezes, ele sempre fala de novo. Enquanto eu pensava, né, em alguma coisa assim para poder iniciar, para a gente
não ir diretamente para os dons, eu fiquei pensando assim, por quê, né? Por que que Deus nos envia o seu Espírito e o Espírito Santo nos envia dons? Por que ter dons? Para que ter esses dons? Por que que isso é importante para a gente? E aí eu lembrei dessa palavra. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, que é a passagem que fala da ascensão, que foi o que a gente celebrou agora, né, no domingo passado. E aí a passagem diz assim: comendo com eles, Jesus, né, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do seu Pai, que ouvistes, disse ele, de minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? E aí Jesus responde: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Então essa passagem ela é muito interessante. Por quê? Jesus fala que ele fala para os apóstolos, né? Oi? Ah, tá bom. Antigamente, muitos viam Jesus, e muitos apóstolos tinham essa visão, como aquele que ia, assim, acabar com os romanos, né? Que ia... quando as pessoas pensavam no Messias naquela época, elas pensavam no Messias que ia acabar com tudo, resolver tudo, né? Tipo, acabou essa palhaçada aqui e vai vir um reino. E Jesus teve um caminho totalmente diferente desse, né? Foi um caminho de serviço, um caminho de cruz. E aí, depois que Jesus morre na cruz, ressuscita, antes de subir ao céu, ele dá essa ordem para eles: não se afastem de Jerusalém. E aí eles já começam a ficar: será que agora? Né? Será que agora que acabou isso tudo, que os romanos não vão mais ter poder sobre nós, não teremos que pagar os impostos, não teremos que fazer nada? E aí Jesus vem e dá uma chamada neles, né? Vocês já perceberam que Jesus dá uma chamada de vez em quando no Evangelho? Em todo mundo? Várias vezes. Jesus manda uma palavra pesada, né? E aí Jesus diz para eles o quê? Não pertence a vocês saber o que vai acontecer. É mais ou menos isso que ele está falando aqui. Né? Jesus dá meio que um forazinho neles ali, né? Tipo, não interessa para vocês saber quando que vai acontecer isso ou aquilo. O que importa é saber que descerá sobre vós o Espírito Santo e o quê? E vos dará força e sereis minhas testemunhas. Então é isso que ele está falando. Mudando, né? Se eu posso ter essa liberdade de mudar aqui, de reescrever um pouquinho. Não reescrever, né? Mas, em outras palavras, ele está falando o quê? Não pertence a vocês saber isso ou aquilo. O que importa é que vai descer sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E aí eu pergunto para vocês, só eu sou preocupada com as coisas aqui ou tem mais gente que é preocupada com as coisas? Com a vida? Com o que vai acontecer? Se eu vou conseguir isso ou aquilo? Se eu vou superar isso ou aquilo? Alguém mais? Só eu, gente? Só eu sou preocupada assim? Você também é? Então... Porque a gente é assim, né? É normal, é da nossa natureza, né? Nós somos preocupados, a gente, né? E às vezes não é nenhuma preocupação ruim, é num sentido ruim, né? A gente se preocupa com alguma coisa que é muitas vezes necessária, né? Às vezes eu não tenho um emprego, preciso de emprego, estou doente. São coisas lícitas, né? Necessárias muitas vezes. Sendo que muitas vezes elas acabam tirando a nossa fé, né? Tirando a nossa tranquilidade, a nossa paz. E aí o Senhor vem falar que independente do que aconteça, vai descer sobre nós o Espírito Santo e vai nos dar a força necessária para aquilo que a gente precisa. E aí, o Espírito Santo, então, ele é aquele que nos defende, ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que nos consola, né? Ele é aquele que move a igreja. E aí é muito bonito a gente ver, se a gente for parar para pensar lá no... Quando Jesus morreu, né?
Jesus morre na cruz, ele ressuscita logo depois, mas os apóstolos continuam com o quê? Com medo, né? Tanto que várias passagens, vários momentos que mostra Jesus encontrando os apóstolos, a gente vê que eles estavam com medo. Eles estavam o quê? Trancados, né? Tem passagem que mostra isso. Estando com as portas fechadas por medo dos judeus, então eles estavam com medo de que aquilo que aconteceu com Jesus fosse acontecer com eles também. Estavam ali, né, quietinhos na deles. Alguns voltam até a fazer o que faziam antes, né? Pedro vai pescar de novo, sendo que depois tem a vinda do Espírito Santo, que é o que a gente vai celebrar no próximo domingo. E aí é muito bonito a gente ver como que eles mudam a sua postura depois que vem o Espírito Santo. Se vocês prestaram atenção nas leituras de Atos dos Apóstolos, que a gente ainda está lendo, né, nesse tempo de Páscoa, eles são outras pessoas. Aqueles apóstolos que lá atrás estavam com medo, trancados, agora eles não querem saber de nada. Eles não têm medo de nada. Eles enfrentam os homens, sim, que falam, não, vocês não podem falar desse Jesus, não. E eles vão, Pedro, não, esse Jesus que vós crucificastes, ainda joga na cara deles, não, vocês que mataram ele, Deus o constituiu Senhor. E aí eles apanham, sofrem de tudo, são ameaçados, mas eles não têm mais medo. Por quê? Porque eles estavam cheios de quem? Do Espírito Santo. E aí a gente vê o quanto que isso muda, quanto que foi algo decisivo para a nossa igreja. E da mesma forma que foi decisivo na nossa igreja, tem que ser decisivo na nossa vida. Porque não existe um católico de verdade sem o Espírito Santo. Não existe. Porque nós teremos muita coisa a enfrentar, muita coisa a testemunhar, e sem o Espírito Santo a gente simplesmente não vai conseguir. Então, se nós verdadeiramente somos católicos, nós precisamos, né, é uma condição, ter um relacionamento com esse Espírito Santo. Porque é ele que vai nos dar o quê? A capacitação necessária para que a gente possa viver a nossa vida de cristão. Porque assim, é fácil ser cristão no mundo? Não é, né? É engraçado que parece que a gente agora está vivendo, começando a viver bem próximo do que era antigamente, né? Não sei se vocês têm percebido, no sentido de perseguição, né? Porque assim, lá no começo da igreja era isso, né? Tanto que nós temos inúmeros mártires no começo da história da igreja. Os apóstolos praticamente todos foram martirizados. Muitos santos, né, dos primeiros séculos que foram martirizados. Por quê? Porque eram cristãos, se proclamavam cristãos. E hoje a gente está começando a viver um tempo que tem sido difícil também, né? Tem países no mundo que as pessoas não podem fazer o que a gente está fazendo aqui. Hoje, se eu quiser, eu posso abrir a minha Bíblia dentro do ônibus. Eu posso postar alguma coisa sobre fé na minha rede social. Embora que já tem casos aí que já tem pessoas sendo banidas da rede social dependendo do que você fala, né? Se o mundo acha que está errado. Então a gente está chegando a um tempo que a gente precisa cada vez mais do Espírito Santo, senão a gente não vai conseguir testemunhar a nossa fé. Por isso que é importante, e que bom que vocês tiveram essa inspiração, né, de falar do Espírito Santo nesses dias e trazer essa realidade dos dons dele. Porque o que é um dom? É um presente, né? É algo que o Senhor nos dá através do seu Espírito Santo para nos capacitar, para nos ajudar a viver a nossa vida de fé. E aí a gente começa então falando dos 3 dons que a gente vai partilhar hoje. E aí, seguindo a ordem, né? A gente hoje começa no 4º dom, que é o dom da fortaleza. E aí o dom da fortaleza, enquanto eu estudava, refletia, né, me preparava para a pregação, eu achei uma frase muito interessante, que ela dizia assim: a fortaleza é o dom do Espírito Santo que nos torna capazes de assumir com coragem as lutas necessárias para uma vida santa. Então, ele é o dom que vai nos tornar capazes de assumir a luta que é necessária para uma vida santa.
Porque a vida de santidade é uma vida de luta? É, né? O tempo todo. Testemunhar a fé muitas vezes é difícil. Amar o próximo às vezes é difícil. Então nós precisamos, o Senhor sabendo da nossa fraqueza, Ele viu que a gente ia precisar de um empurrãozinho para conseguir viver isso. Então, como o próprio nome já diz, é graças à fortaleza que nós vamos ter a força, né, vendo pelo nome mesmo, para vivermos a vida de santidade. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Esse daqui tá ok, né? Então o pessoal tá... Não, só porque se vocês quiserem... Esse tá falando um pouquinho, eu posso trocar, mas se tá tudo bem, eu continuo com ele, tá? Então, é Ele que vai nos dar a força necessária para a gente viver a santidade e as consequências dela. Porque às vezes a gente fala de viver santidade como se fosse uma coisa simples. Mas viver a santidade também traz consequências na nossa vida, que são boas, né? Porque a gente acredita nisso, mas que por vezes nós, sendo tão fraquinhos, nós vamos precisar da graça de Deus para conseguir viver. E aí, com certeza, se eu pedir para você fazer memória aí na sua vida, você vai lembrar de situações em que você precisou de fortaleza e que você teve, certo? Você já passou por alguma situação que você falou assim, gente, eu não sei como que eu passei por isso. Já? Sim, né? Situações que você olha, Senhor, ou então que você vê, eu não vou conseguir superar essa situação, não vou conseguir enfrentar isso. Como? E aí que o Senhor vem em nosso auxílio. Por quê? Porque São Paulo ele fala, né, que que ele ouve, na verdade, quando ele escreve no seu livro, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela a minha força. Então nós somos humanos, nós somos pequenos, e ser humano, isso é próprio da nossa condição. Somos pequenos e fracos mesmo, por isso que nós precisamos dessa fortaleza e dessa graça de Deus. E para que a gente precisa da fortaleza? Para a gente testemunhar a nossa fé. Como é difícil hoje em dia, muitas vezes, a gente testemunhar. Porque o caminho que Jesus fala é o caminho de quê? Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é fácil? Não, né? Acho que eu tive que tomar até hoje, nenhuma foi fácil. A vontade que dá é fazer o quê? Posso cortar um pouquinho, Jesus? Deixa eu cortar um pedacinho da cruz aqui? Mas tem uma historinha, não sei se vocês já ouviram. Já ouviu, né? Ela já até sabe o que é, ó. Eu não vou lembrar com detalhes, mas era que você precisava atravessar uma ponte, né? Mais ou menos isso. E o caminho para você atravessar aquela ponte era exatamente o tamanho da sua cruz. E aí aqueles que cortavam a cruz, eles não conseguiam atravessar. Vamos pensando na cruz como uma tábua, né? Isso aqui é uma cruz, ó, esse banco aqui. E aí o caminho era exatamente desse tamanho. Se eu corto um pedaço ali, eu não consigo usar ela como ponte. E é interessante, né? Porque eu acredito que as cruzes que o Senhor permite na nossa vida são para a nossa santificação. Então, para a gente chegar lá no céu, nós não podemos cortar as nossas cruzes. Mas para carregar a nossa cruz, nós precisamos de fortaleza. Senão a gente não consegue. E aí testemunhar não é uma coisa fácil. Porque Jesus fala para a gente carregar a cruz. Jesus fala que se alguém quer te bater de um lado, que é para você dar a outra face. Se alguém te pedir um manto, ele fala que é para você dar a túnica logo. Né? É um caminho de amor que é difícil a gente viver muitas vezes. Então, a fortaleza ela é necessária para isso. O testemunhar a fé é quando a gente tem chance de ser ridicularizado, é o que a gente estava falando aqui. Que hoje em dia as pessoas não querem saber de fé. Então, você chegar lá fora e falar de castidade, você falar de perdão, no mundo hoje onde as pessoas falam que você tem que se dar bem, né? Em cima de qualquer pessoa e a qualquer custo, é quase um martírio. Nessa
enquanto eu estudava, eu vi uma frase que dizia que o martírio, ele é o maior grau de fortaleza. Então, se a gente for pensar nos santos que morreram mesmo por Jesus, né, que foram mortos, assassinados pela fé, eles tinham a fortaleza no seu máximo grau. Porque só pleno de fortaleza que você vai ser capaz, né, de sofrer, de apanhar, de ser torturado e não negar a sua fé. Hoje nós temos uma chance muito menor de sermos torturados pela nossa fé, fisicamente. Mas às vezes nós somos torturados de outras formas. Como eu falei, nós podemos ser ridicularizados na nossa família, no nosso trabalho, por N motivos. Mas aí é a nossa forma também de viver o nosso martírio. E sem a fortaleza a gente não consegue. Para viver a nossa vocação, né, para viver a vontade de Deus na nossa vida, a gente também precisa de fortaleza. Então, se a gente for pensar num padre que larga tudo, numa jovem que larga tudo para viver alguma vocação religiosa, e até mesmo nas vocações do dia a dia, né, para a família. Quem é mãe aqui? É fácil ser mãe? Foi fácil? Hoje os filhos podem estar grandes. Alguém tem bebê aqui? Não, né? Tem filho mais grande, né? Mas não quer dizer que porque é grande não dá trabalho, né? Às vezes precisa de atenção também, né? Tanto quanto o bebê. Mas eu tenho algumas amigas que têm filho pequeno. E uma delas, o filho dela vai fazer 2 anos. E ela fala que simplesmente a criança não dorme. Ela fala, ele não dorme, ele cochila. E aí eu fico pensando, gente, o que deve ser isso, né? E ela teve, essa amiga especificamente, ela teve uma gestação muito difícil. Então, assim, é desde a gestação, né? Que ela não dorme, coitadinha. 3 anos. E aí, a criança é linda, gente. Aí eu fico brincando com ela também. Eu falo, gente, a criança é bonita, é esperta. Você ainda quer que ela durma? Tá querendo muito, né? Mas é um sacrifício, né? Assim, ser mãe, ser dona de casa, né? Cozinhar, cuidar de alguém. E é engraçado, né? Eu e minha irmã, a gente está vivendo isso agora. A gente perdeu a nossa mãe vai fazer tem 1 ano e meio. E depois que a gente passou a viver a gente, né? Não que a gente não ajudasse em casa, mas a minha mãe era dona de casa, então ela que cozinha. Assim, a maior parte dos cuidados da casa era ela que fazia. Né? E aí hoje a gente tem uma casa que a gente tem que dar conta. É fácil, né? A cara dela, ó. E a gente tem que cozinhar, senão a gente não come, sabia disso? Se você não cozinhar, você não come, né? Se você não lavar roupa, ela não vai se lavar sozinha. Se você não limpar a casa, ela não vai se limpar sozinha, que nem na Cinderela lá que vem os bichinhos lá, não vai. Descobrimos isso. E dá trabalho, gente, não é? Dá trabalho. E você pensa assim, pessoas que, né, que têm filhos ainda, não é fácil, né, viver o chamado de Deus pensando assim numa mulher que tem uma família, que muitas vezes trabalha e tem um filho que depende. Então, para viver a nossa vocação, né, assim como o homem também, que trabalha, né, que se esforça, às vezes não está tanto no cuidado da casa, ou até mesmo está. Né? Eu lembro que o meu pai, quando quando a Isabel nasceu, a minha mãe teve depressão pós-parto. E aí foi um período muito difícil, né, pra gente. E o meu pai, ele trabalhava de dia, ele passou a trabalhar à noite para poder ficar de dia com a gente e à noite trabalhar. E eu fico assim, gente. E aí eu lembro que eu conversava com alguém, a pessoa falou assim, ué, que hora que ele dormia? Eu falei, não sei. Não sei. Sim, indo e voltando do trabalho. Então, assim, ele também tinha o sacrifício dele, né? E a gente vê, infelizmente, que muitas pessoas abandonam as suas vocações nesse sentido, seja ela qual for. Por quê? Não vou culpar essas pessoas. Né? Muitas vezes é difícil, mas por isso nós que somos católicos, que somos cristãos, a gente precisa entender então a importância do Espírito Santo para nos dar força para viver esses momentos. E aí,
Outra situação que a gente precisa do dom da fortaleza é para a gente viver e enfrentar as contrariedades da vida e os sofrimentos. Alguém sofre aqui? De alguma forma? Ou todo mundo está tranquilão já? Não, né? Quem dera, né? Só no céu que isso vai acontecer, né, gente? Essa é a verdade, né? Os desafios da vida são uns e outros. Hoje eu escutei isso, né? A vida é sempre cheia de desafios. Hoje você resolve um, para você poder amanhã resolver outro. E nós temos muitos sofrimentos dos mais variados graus. E sem a fortaleza, a gente não vai conseguir. O dom da fortaleza, eu vi outra frase muito interessante. O dom da fortaleza ele vem acompanhado de coragem. A gente precisa de coragem para enfrentar os nossos desafios e alcançar os nossos ideais. Então, se nós queremos ser santos, nós precisamos de coragem, né? Para renunciar a tudo que é contrário àquilo ali. Então, o dom da fortaleza, ele traz junto a coragem. Ele traz junto também a paciência. Eita, que palavra difícil, né? Eu preciso dizer para vocês, assumir aqui, rasgar meu coração, que eu não sou muito paciente. Deveria ser mais, mas é difícil para mim. Tamo junto? Tamo junto, né? É difícil. E perseverança. Porque pela paciência e pela perseverança que a gente vai conseguir viver as contrariedades e permanecer firme mesmo com elas. De tal forma que às vezes a gente passa por algumas coisas e a gente nem entende como que a gente passou. Trazendo mais uma questão nossa, né? Que a gente viveu. Eu falei da questão da minha mãe, né? E não é porque a minha irmã tá aqui não, eu já tinha anotado isso aqui, nem sabia que ela ia vir comigo. Tinha chamado ela depois. A nossa mãe, ela morreu em 2021, no final do ano, por conta de uma leucemia. E foi uma leucemia muito agressiva, muito agressiva. Ela ficou doente em agosto, que foi quando foi diagnosticado, foi tudo muito rápido, e ela morreu em dezembro, então foram 4 meses. E desses 4 meses, quase 3 foram no hospital, porque ela teve 3 internações, né? Foi para casa 2 vezes, mas... E assim, tentamos de tudo, né? Ela teve uma assistência boa naquilo que a ciência podia oferecer, a gente tentou outras alternativas, mas era uma doença que não respondia a praticamente nada. Não respondeu, né? Respondeu muito pouco, assim, no início. E, infelizmente, ela veio a falecer. E com certeza, foi o momento mais difícil da nossa vida, né? Com certeza absoluta. Não sei se alguém aqui já perdeu mãe, ou já viveu com uma pessoa com câncer, conhece alguém, né, assim. E é um desafio muito grande, porque você vive numa tensão sempre. A pessoa não pode ter febre. Se ela tiver febre, você tem que correr para o hospital. Então, assim, e nós duas trabalhávamos e a gente não podia deixar de trabalhar, porque a gente precisava trabalhar para manter a casa, né? Porque é isso, a gente tem que, né? Tem que comer, tem que... Até pela minha mãe mesmo, porque foi um período que a gente teve muito gasto, assim, surreal de gasto de transporte, de coisas. A gente tentava não deixar faltar nada para ela, então a gente não podia deixar de trabalhar. E aí era um dia em casa, um dia no hospital, quando a gente conseguia ir, né? Era um período de pandemia. Eu trabalhava num dos hospitais da rede que ela ficou, então eu conseguia entrar mais vezes, né? Me deixava. A Isabel ia mais nos dias de visita, mas ela não indo nos dias de visita, ela cuidava mais das coisas da casa, porque eu estava com a minha mãe. Então, assim, foi um período que só Deus. Quando a gente para conversar sobre, né? Às vezes a gente conversa e fala com alguma pessoa, a gente olha e fala, cara, como que a gente passou por isso? Como, né? Como que a gente passou? Não sei. Oi? É Deus, né? Sim, mas a gente olha humanamente falando, a gente fala, cara, como que a gente conseguiu passar por isso? Né? No começo, eu particularmente lembro que eu fiquei meio revoltada, assim, né? Chateada com Deus. Mas com o passar do tempo, ele foi acalmando
né? E eu tenho certeza que foi a fortaleza que vem do alto, né? De uma forma que a gente foi ficando serena, mesmo com os desafios que foram muitos, com as coisas que a gente ouviu, com ver a nossa mãe do jeito que ela estava, né? Nas pequenas coisas, tipo, não queria comer, minha mãe sempre comeu muito bem, até demais, né? Então, como era difícil para a gente, tentava dar alguma coisa para ela comer, ela não queria comer. Como era angustiante, né? E depois ver ela daquela forma, já mais perto da morte, né? Enfim, foi um momento muito difícil. E quando a gente pensa e fala, nossa, como? Como que a gente conseguiu, né, passar? A minha mãe morreu no 23 de dezembro. E o sepultamento foi no dia 24 de dezembro, porque não tinha como. Ela morreu até de madrugada, né, bem cedo, mas não tinha como sepultar no dia 23, porque as pessoas estavam todas, né, porque era Natal e tudo mais. Não tinha como, e acabou que a gente só conseguiu sepultar 3 horas da tarde no dia 23, dia 24 de dezembro, né? Mas foi um dia cheio de amor de Deus, sabe? Assim, cheio, cemitério cheio, cheio de pessoas que pararam as suas ceias de Natal, o preparo das suas ceias para estar com a gente, dar nem que fosse um abraço, né? E aí eu lembro de uma amiga que falou assim, Lid, vocês estavam serenas, vocês conseguiam abraçar as pessoas, agradecer, dar um sorriso porque estavam ali, né? E depois a gente foi para a missa, né, de Natal, a gente não deixou de ir, né? A gente não deixou de viver o Natal porque a gente sabia que a minha mãe não ia querer isso. Nós vivemos e a gente até brinca falando, né? Nossa, parece que eram dias diferentes. Porque a gente estava na igreja, não que a gente não estava com dor nem nada à noite, mas a gente estava ali, né? Deus nos levou ali, queria que a gente vivesse aquele Natal, ainda que com a dor. E com certeza foi o Espírito Santo. E aí isso foi o que falou, né? Assim, são lutas, né? O que eu falava, são lutas que vão aparecendo e que a gente precisa, nessas lutas, lembrar que tem um Deus que é por nós. Porque às vezes o que a gente vai querer primeiro vai ser se revoltar, né? E eu falo por experiência própria, né? Ontem eu tive uma notícia que não foi muito boa. E eu fiquei meio que no meu momento de revolta, sabe? Então, eu sei que Deus está falando aqui para mim antes de tudo, né? Vocês já ouviram isso? Quando fala que o primeiro que escuta, né, é o que fala, né? Então, eu sei que o Senhor está falando isso para mim também. Que eu preciso dessa fortaleza. Porque sozinho a gente não consegue. E aí vamos para o segundo dom que eu já estou quase passando do horário. Dom da ciência. Falamos da fortaleza e agora o dom da ciência. Dom da ciência é o dom que faz com que penetremos na realidade deste mundo sob a luz de Deus. Traduzindo, o dom da ciência é o dom que nos faz ver com o olhar de Deus. E eu ficava pensando, é como se fosse um óculos, sabe? Que nos ajuda a ver como Deus vê. E aí ele nos faz, então, entender as coisas da maneira como Deus entende. E como isso é muito necessário para o nosso dia de hoje. Porque hoje cada um quer entender as coisas da forma como quer, né? É a minha verdade, é o meu jeito de ver, é o meu jeito de agir. E através desse dom, Deus nos dá a graça de ver como Ele vê. Então, Ele nos permite olhar uma situação, olhar uma pessoa, ver uma determinada coisa, né? Julgar algum fato da forma como Deus vê. E como isso é importante? Que às vezes a gente confunde a vontade de Deus com a nossa, né? O Alexandre, que é o fundador da nossa comunidade, ele brinca muito com isso. Ele fala, se chegar aqui e falar para você, falar para discernir, para ir em missão lá para o sertão do Ceará, nossa comunidade teve uma missão, ficou 2 anos de missão lá no sertão do Ceará. E eu fui uma das pessoas que foi, né? Fiquei 1 ano lá. Então tinha rã, tinha cobra. Só Deus sabe o desafio que foi viver lá, sabe? Assim, nesse sentido, foi maravilhoso. Mas os bichos, na minha vida, eram um problema. Tanto que eu saí enfiando algodão em tudo que era espaço aberto para que não entrasse bicho na casa. Tô falando sério, gente. Prefere os tiros? Ai, cara.
Difícil escolha. Não, sim, foi cobra, era rã, uns sapos deste tamanho, assim, que eu nunca tinha visto. Então foi muito desafiador aquilo ali na minha vida, muito desafiador. Mas foi uma das melhores experiências que eu vivi, né? Mas eu tive que arrumar os jeitos para fugir dos bichos. Então saí tacando algodão nas frestas da janela, deixava tudo fechado. Porque os bichos são assim, eles são. E eles são assim, entram de qualquer jeito, sabe? Tipo, tu não sabe por onde que o bicho entrou, mas ele entra. E aí ele brinca, né? Se eu pedir para discernir para ir pro Ceará, as pessoas vão falar que vão ter que rezar, vão ter que pensar. Agora, se eu falar que tem que. Ó, tem uma passagem para ir pra Disney. Tudo pago. Passagem, estadia, tudo. Tu vai discernir? Tu vai falar, não, peraí que eu vou pensar se é isso que Deus quer pra minha vida, né? Não, né, pô? Não é todo dia que chega alguém te oferecendo tudo pago para ir pra Disney. E aí é muito fácil a gente confundir a vontade de Deus com a nossa. Então a gente precisa desse dom da ciência para olhar com o olhar de Deus. E aí é um dom de revelação. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Vocês já devem ter visto, ouvido a palavra de ciência, dom de ciência, né? Que é um dom de revelação, porque Deus se revela através desse dom. Ele mostra alguma realidade, alguma cura que ele está fazendo, alguma transformação que precisa ser feita através dele, né? E nos ajuda a ver com o olhar dele. E é um dom de serviço. Quando a gente vê muito na realidade da renovação carismática, né? Dom de revelação, dom de ciência, é o que? É um dom de serviço. Ninguém vai chegar aqui e vou revelar alguma coisa, não, porque o Senhor me deu ciência a respeito da Ana Paula para isso. Não é algo que é para eu me vangloriar. É algo que o Senhor está usando, dando para a edificação das nossas vidas, de forma particular da vida dela. Assim como quando é de maneira pessoal, o Senhor me dá ciência a respeito de uma coisa, é para minha edificação. Então é o dom que nos permite ver com o olhar de Deus. Que a gente possa também a cada dia pedir e clamar esse dom. Porque se a gente olha só com os nossos olhos, dá ruim, né? Que a nossa visão ela é limitada, né? Ela nos engana muitas vezes. E o último dom já para encerrar, esses dois últimos são mais curtinhos mesmo do que o dom da fortaleza. É o dom da piedade. O que é o dom da piedade? É o dom que nos permite fazer de Deus o centro da nossa vida, das nossas ações. Adorei, porque a minha visão é um pouco ruim. Eu sei que você foi discreta, eu tô tirando toda a descrição de você. Não, porque foi bem claro. É porque ela levantou ali para mim a quantidade de tempo que eu tenho. É porque às vezes as pessoas colocam, tipo assim, lá na porta um papelzinho desse, assim, escrito a lápis. E aí eu fico assim, não adiantou, não. Não. E aí a pessoa tenta ser discreta, aí eu falo, não adiantou. Mas aí foi ótimo que eu consegui chegar bem. E aí é o dom que nos faz fazer de Deus o centro da nossa vida, das nossas ações. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, fulano de tal é piedoso. Já ouviram? Não, fulano de tal é muito piedoso, a dona fulana é muito piedosa. Se você falar isso é porque você vê alguma coisa de Deus naquela pessoa. Mas mais do que uma piedade no sentido de ações, né? Que às vezes quando a gente fala que fulano é piedoso, às vezes é muito relacionado ao que a gente vê. Nossa, fulano vai na missa todos os dias. Fulano todos os dias está com um terço na mão rezando ali. É muito piedoso. Tá certo, não tem problema nenhum estar. Mas eu só estou dizendo que, na verdade, é ótimo, né? Que a gente vá à missa todos os dias para quem pode, que a gente esteja com o texto na mão e reze todos os dias, é ótimo. Mas eu digo que a gente não deve se prender a essas coisas apenas. O dom da piedade é a gente viver verdadeiramente como filho de Deus. Então eu posso, nas minhas ações, ser uma pessoa piedosa. E não necessariamente isso está associado quando eu estou na igreja, por exemplo. Né? Então, pela piedade, nós amamos a Deus de forma profunda. E é um amar que ele deve externalizar nas nossas ações.
É o que tem uma palavra de São João que fala, né? Que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê, ele é mentiroso, né? Eu não posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e não amar o meu irmão que está na minha frente. Então, é um dom que ele me faz amar a Deus e por amar a Deus eu vou amar o outro e isso vai refletir nas minhas ações. E aí isso deve brotar do meu coração e não das aparências, que é o que eu falava. Porque aí se a gente for, eu falei aqui no começo que Jesus ele adorava puxar a orelha das pessoas, né? E no evangelho, nos evangelhos ele faz muito isso com relação aos fariseus, né? Que impunham regras para o povo. Ah, não, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Jesus critica muito, né? Chama eles de hipócritas. Ai de vós, fariseus hipócritas. Por quê? Porque eles colocavam um peso nas pessoas e eles mesmos não faziam. Jesus chama eles até de sepulcro caiado, né? Que é aquele sepulcro que por fora está todo bonitinho e por dentro só tem coisa morta. Então, nós precisamos verdadeiramente, através do dom da piedade, amar a Deus profundamente, viver verdadeiramente como filhos e que isso externalize nas nossas ações, mas que não fique só nelas. Que sejamos pessoas piedosas no nosso dia a dia, no nosso testemunho, no amor ao próximo. Porque é isso, né? Não pode ficar só nas aparências. Não é só o meu estar na igreja, estar na missa, precisa ir além, precisa estar na minha casa, preciso mostrar a Deus que eu amo, vivendo a piedade na minha família, no meu trabalho, no íntimo do meu coração, nas minhas provações, nas minhas lutas, no meu amar a Deus. E aí, pra gente finalizar, que só deve faltar uns 4 minutos ou 3, né? Mais ou menos. Tá acabando, tá acabando. Falei desses 3 dons, né? E vocês já partilharam ontem de outros 3, amanhã eu vou partilhar do último. Mas o que é necessário, então? A gente já sabe, né? A gente já sabe dos dons, que eles são importantes, que eles são necessários. Estamos meditando cada um deles. Mas existem algumas condições para que a gente possa receber e bem viver esses dons. Uma delas, vou falar bem brevemente, é a simplicidade e a pureza de coração. Primeira condição para que nós sejamos cheios dos dons do Espírito Santo. Simplicidade e pureza de coração. Por que um coração puro? É só a gente pensar, por que eu quero esse dom? Para que eu preciso disso? Eu não preciso disso para aparecer mais, para que alguém chegue e fale, nossa, Ana Paula é cheia dos dons do Espírito Santo. Muito bom. Nossa irmã tocando violão, cheia dos dons. Admiro muito, tentei tocar, não consegui. Tentei até aparecer uma tal de pestana. Quando apareceu essa tal de pestana, não foi. Minha irmã toca também, não sei. O dom ficou todo nela, tá? Essa parte assim, Deus falou, não, deixa esse com esse lado da família, não vem pra mim. E aí, nossa, ela toca, os dons do Espírito Santo estão só pra gente, pra na vida dela a gente contemplar que ela toca muito bem? Não, também, né? Também, porque através do dom dela, ela levou a gente à oração, não foi? Mas não é só para isso, é para que Deus gere vida na vida dela, para que isso gere santidade na vida dela, também na nossa, mas principalmente na dela, é para isso que Ele nos dá os seus dons. Então que a gente tenha sempre um coração puro nessa certeza, é para minha santificação. Quando eu toco, quando eu canto, quando eu prego, quando eu falo, quando eu testemunho, é para minha santificação antes de tudo. E é assim que eu atinja também os outros. Outra condição para a gente receber os dons, vida de oração e vida de proximidade com a palavra de Deus. Sem vida de oração, o que a gente quer? Como que a gente quer pedir o Espírito Santo sem vida de oração? Como que a gente quer pedir o Espírito Santo sem a palavra? Sem ouvir a palavra, sem buscar a palavra todos os dias? Não tem como.
Vida sacramental, Santa Missa, confissão, sacramentos. Sem eles a gente também não sustenta. E sem o serviço aos irmãos a gente também não sustenta. A gente não tem os dons sem um desejo verdadeiro de servir. Porque os dons eles são para a nossa santificação e para a santificação dos outros.